Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Que Deus desde já abençoe a sua casa, a sua família, você que está nos acompanhando, que neste momento, em nome do Senhor Jesus, você seja abençoado. Abra sua Bíblia, por favor, se você aí em casa, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, vamos ler alguns versículos aqui e meditar um pouquinho sobre ele. Extrair algumas lições para as nossas vidas nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, na versão NVI, que é a versão que eu estou utilizando, diz assim: E Saulo estava ali consentido na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde que fossem. Indo Filipe a uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Versículo 8 para finalizar. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Eu amo o livro de Atos dos Apóstolos. Eu amo esse livro. Por quê? Porque esse livro aqui, ele retrata, meus amados, o início da igreja primitiva, o nascimento da igreja de Cristo. E se você deseja ter para você um modelo de igreja, esse modelo chama-se a igreja primitiva, registrada aqui nos Atos dos Apóstolos. E aí eu quero fazer um adendo antes, que eu conversando com algumas pessoas, de anos e anos no Evangelho, e por incrível que pareça, não conseguiram ler o Novo Testamento ainda todo. Então, meu amado, se esse tempo que está acontecendo, você tem tempo em casa, você não lê o Novo Testamento todo, eu não sei o que Deus tem que mandar para você ler a Bíblia. Tá? Isso aqui é de Deus para você nessa noite. Mas vamos aqui para o livro de Atos. Deixa eu contextualizar você aqui aonde nós acabamos de ler. Vamos lá. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas, na verdade, Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas, tá? Aonde ele registra o nascimento e o desenvolvimento da igreja. E ali também ele se torna companheiro de Paulo em algumas missões. A gente vai perceber que numa hora está falando em terceira pessoa, noutra hora ele está falando em primeira pessoa, porque Lucas participou de alguns eventos, principalmente ao lado do apóstolo Paulo, na condução do Evangelho. E aí interessante que ele começa, em Atos capítulo 1, Jesus dando as últimas instruções para os apóstolos. E uma delas foi o seguinte: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2, se cumpre a palavra de Jesus. A Bíblia diz que de repente eles estavam reunidos e veio um som como um vento impetuoso e enchia toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. E as pessoas notaram aquela manifestação pentecostal, e alguns zombaram dizendo assim: estão bêbados. Mas aí Pedro se levanta e fala o seguinte: isso aqui não é bebida não, isso aqui é o que diz o profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E a Bíblia diz que naquele dia agregou-se cerca de 3.000 pessoas à igreja de Atos. De manhã tinha mais ou menos 120 crentes, 120 membros. À noite já tinha que fazer 2 cultos, 3 cultos, porque havia 3.000 pessoas salvas para Jesus no poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que no capítulo 4 acontece capítulo 4 a igreja continua crescendo, e até que a gente chega no capítulo 6, a gente não perder tempo. No capítulo 6 a igreja se torna tão grande, irmãos, tão grande, que algumas viúvas estavam sem a sua assistência de vida. Então os apóstolos decidiram levantar alguns homens para servir as mesas, para servir essas mulheres. É o que nós chamamos de diáconos.
levantaram alguns homens. E levantaram 7 homens. Desses 7 homens, Estevão teve um destaque especial. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé e era poderoso, cheio de fé. E a Bíblia diz que ele foi levado diante do Sinédrio e ali ele fez uma exposição daquilo que Deus haveria de fazer sobre Israel até chegar na pessoa de Cristo. E a Bíblia diz que aqueles homens do Sinédrio ficaram com tanto ódio de Estevão, porque quando olharam para ele, viram como se fosse um anjo, e eles rangeram dentro de ódio e decidiram apedrejar Estevão. E quando Estevão estava morrendo, a Bíblia diz que ele olhou para os céus e viu Jesus à destra de Deus Pai. E o mais interessante, quando ele estava sucumbindo em meio àquela perseguição, aquele momento que ele estava passando, ele orou dizendo o seguinte: Pai, não lhes impute este pecado. E a Bíblia diz que ele expirou, ele morreu. E a partir daquele momento, nós entramos aqui no capítulo 8, e nós vamos ver que naquele momento houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. O interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que em nenhum momento Deus perde o controle das coisas. Em nenhum momento. A gente precisa confiar em Deus a tal ponto de entender que tudo aquilo que está passando no mundo, no Brasil, na minha vida, é com a permissão de Deus e que nada está fora do seu controle. Muitas vezes as coisas fogem ao meu controle. Muitas vezes as coisas fogem do meu poder de fazer alguma coisa, mas de Deus não se pode fugir, porque todas as coisas estão na mão poderosa de Deus. Eu quero que você entenda nisso nessa noite. E lá nessa igreja, Jesus havia dito o seguinte, como eu já recitei aqui: vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder e vocês vão ter uma missão: pregar o evangelho a toda criatura. Só que quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja em Jerusalém estava crescendo, estava caindo na graça do povo, muitos sacerdotes estavam obedecendo à fé, sabe? Então as pessoas tinham um grande respeito por aquela igreja. E sabe o que aconteceu? Aquela igreja se acomodou. Ela esqueceu que ela tinha que sair de Jerusalém e levar o evangelho até os confins da terra. Mas Deus, na sua inteligência, na sua soberania, no seu poder, ele percebeu: eu tenho a solução. Eu sei como tirar a igreja desse estado de parada, estática naquele lugar. Aí Deus fez o quê? Levantou uma perseguição contra a igreja de Jerusalém. É interessante que as dificuldades, as lutas, muitas vezes nós encaramos elas como algo negativo. Mas a maioria das dificuldades que nós passamos, por que não dizer 99% daquilo que nos aflige, aquilo que Deus permite, muitas vezes aflige, trazer dor à nossa vida, é para que você saia do lugar aonde você está. É para que você se mova, saia dessa vida estática que você está vivendo e tome uma atitude diante de Deus. Foi isso que aconteceu com a igreja. Ele estava estático demais, estava muito bom. E de repente levantou-se uma grande perseguição. Aí nós vamos entrar aqui no texto. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava ali consentido na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, a Bíblia diz que todos foram dispersos. Todos foram espalhados. Todos foram deixados de congregar. Enquanto congregar é ajuntar, disperso é o contrário de congregar. Eles foram espalhados, exceto os apóstolos. Todos. Os apóstolos não. Eles precisavam estar no fronte. Eles precisavam estar no campo de batalha. Eles precisavam estar ali, ó. Enquanto a igreja está sendo perseguida, nós estaremos aqui e não arredamos o pé, porque nós sabemos que Deus é soberano e que Ele cuida da sua igreja. Muitas vezes Deus está levantando você que está em casa. Você diz assim: depois disso que aconteceu, nós não congregamos mais, nós estamos dispersos, a vida de oração da minha família esfriou, mas Deus te colocou de pé para você continuar guerreando pela sua casa.
Aqueles apóstolos, eles não saíram. Nós não vamos arredar. Estamos diante do fronte, estamos no campo de batalha. Nós não podemos arredar o pé. Deus levanta pessoas, irmãos, para estarem diante de pé dessas dificuldades, para mostrar o caminho, para mostrar que ainda é possível nós vencermos em nome de Jesus. Mas eu quero falar uma coisa aqui interessante, que os apóstolos, enquanto eles estavam no fronte, estavam em Jerusalém, a Bíblia diz que todos os outros foram dispersos. Todos foram espalhados. Todos foram espalhados. Olha que coisa interessante. Disperso não é somente sair da sua localidade. Eles tiveram que fugir de Jerusalém. Você não está entendendo. Eles tiveram que abandonar emprego. Eles tiveram que abandonar negócios. Eles tiveram que abandonar casas. Eles tiveram que abandonar, quem sabe, família, quem sabe, um bom emprego, uma boa posição social. Eles tiveram que abandonar tudo isso, porque eles estavam sendo perseguidos pela sua fé. Olha que coisa interessante. E quando eu olho para a situação de hoje, eu vejo muita semelhança. Porque muitas vezes nós também não podemos estar congregando, nós não podemos nos estar ajuntando, parece até que nós estamos dispersos. Mas como eu falei aqui no início, Deus tem um propósito nestas coisas. O primeiro propósito é mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Deus está dando um tempo, um momento para você refletir e perceber o que precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa ser mudado de lugar na sua vida. Quando Deus trabalha na igreja, Ele trabalha em pelo menos 3 dimensões. Na igreja como um todo, a igreja universal, a igreja dos santos do mundo inteiro. Outra, ou a igreja local, ou a igreja como pessoa, como você, como eu e você. A igreja, nós estamos sendo tratados por Deus. E a Bíblia diz aqui no versículo 4, diz o seguinte: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Olha só que coisa, irmãos. Essas pessoas, pastor Leandro, tinham tudo para chegar murmurando, reclamando. Poxa, eu abracei a fé, Jesus entrou na minha vida, mas eu perdi tudo, eu perdi casa, eu perdi emprego, eu perdi família. Mas não, a Bíblia diz que na sua boca não se achou reclamação, não se achou murmuração, pelo contrário, eles glorificavam e engrandeciam o nome de Jesus, proclamando a sua palavra. Deus está, quem sabe, tirando você de lugar, colocando em outro lugar, para que você aí onde você está, ao invés de estar reclamando, ao invés de estar murmurando, Deus chamou você para abrir sua boca e glorificar o nome de Jesus, para exaltar o nome dele, dizendo que há esperança sim na pessoa de Cristo Jesus. Interessante que 2 coisas acontecem aqui. Primeiro, a gente vai ver pessoas comuns, com uma vida comum, empregos comuns, fazendo algo extraordinário. Muitas vezes nós pensamos que para proclamar o evangelho, para falar de Jesus é preciso ser ungido, é preciso ser pastor, é preciso ser obreiro. Não. Deus usa pessoas como você, como uma dona de casa, como um simples trabalhador, para levar o evangelho de Cristo àqueles que não têm esperança. Você sabia que você é a pessoa certinha? Entenda isso, às vezes a gente não tem essa visão. Você que está fazendo faculdade, nesse momento parou, é claro. Mas você tem que entender que quando voltar às aulas, você não está lá para conseguir o diploma, não. Você está ali para pregar o evangelho. Você está ali para ganhar almas e de quebra, no final, você vai ganhar uma profissão. No seu trabalho é a mesma coisa, você não está ali para ganhar dinheiro. Você está ali para expandir o reino de Deus e de quebra, pela misericórdia maravilhosa de Deus, você recebe o seu salário no final do mês. Deus está colocando crentes em lugares estratégicos durante essa pandemia, para que a igreja saia do seu lugar e ganhe vidas, ganhe almas para o reino de Deus. E sabe o que Ele quer usar nesses últimos dias? Você. Você que está me escutando, você que está em casa nessa hora. Deus quer usar a sua vida para alcançar outras vidas para a glória do nome de Jesus. E vamos aqui continuar no texto. A Bíblia diz que eles foram dispersos, pessoas comuns. E ali, por onde eles andavam, eles anunciavam o evangelho de Cristo Jesus.
Quando eu falo anunciar o evangelho, irmãos, não é ter um conhecimento teológico grande, não é ter um curso, não. É apenas você testemunhar daquilo que Cristo fez na sua vida. É você mostrar para as pessoas que quem era você ou quem você pensava que era, e veja o que Deus fez e está fazendo na sua vida. Não há melhor pregação do que você pregar com a sua vida. Agostinho, ele falou uma coisa interessante, um dos pais da igreja, ele falou o seguinte: pregue a palavra, pregue o evangelho de todas as formas, ainda que você tenha que abrir a sua boca. Olha o que ele está dizendo, que você, através do seu testemunho, você pode alcançar muito mais pessoas do que com a sua voz. E aí a gente vai finalizar aqui, irmão, sobre uma pessoa, pessoas ilustres, pessoas desconhecidas, quero dizer, pessoas que eram comuns, mas que foram usadas grandemente, porque a Bíblia diz que por onde eles iam, pregavam o evangelho. E aí, sabe o que aconteceu? Cumpriu-se através dessas pessoas o que Jesus falou. Ide por todo pregar o evangelho, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria. E a palavra chegou até Samaria e chegou até Judéia. E a Bíblia diz que foi enviado um diácono para lá chamado Filipe, não é o apóstolo, é o diácono. E quando ele chegou naquela cidade, ele começou a falar da pessoa de Cristo. É isso que nós precisamos entender. A pregação do evangelho é simples. Você não tem que perder tempo dizendo sobre o que vai acontecer, sobre anjos. Não. Você tem que falar da pessoa de Cristo Jesus. O que Cristo pode fazer na vida do homem. O que Cristo pode fazer na vida de uma família inteira. A mudança que Ele pode causar, não somente no rumo de um país, mas no rumo de uma vida. Cristo pode fazer isso. Existe há muito tempo atrás, quando a União Soviética, o socialismo estava forte na União Soviética, conta-se que um dos preletores, enaltecendo o socialismo, mandou o homem ficar de pé e falou o seguinte: o socialismo vai dar um novo terno, uma nova roupa a este homem. Mas ali havia um cristão cheio do Espírito Santo e levantou e disse aqui: mas somente Jesus pode dar um novo homem a essa roupa velha. Sabe o que é isso, irmão? É que Cristo transforma o homem e muda a sua história. E a Bíblia vai dizer que Filipe chegou a Samaria. E ali ele pregou o evangelho, ali o evangelho se identificou. E aí eu queria terminar lendo aqui 2 versículos. Versículo 7 diz assim: os espíritos imundos saíam de muitos, paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Quando Cristo chega no ambiente, Ele produz pelo menos 3 coisas: libertação, cura e alegria na vida das pessoas. Quando Cristo entrar na sua vida, na sua família, na sua casa, ou quando você levar Cristo à vida das pessoas, Ele vai trazer libertação. Quem sabe você já fuma há tantos anos, bebe há tantos anos e não consegue se libertar. Cristo pode libertar você. 2, Ele pode curar você, não somente de uma doença física, mas muitas vezes da doença aqui, ó. Eu estava lendo alguns relatos, irmãos, que nesses últimos tempos aí de pandemia, o número de suicídios no Brasil cresceu demais. É claro que isso não é mostrado, porque é tudo agora o corona e se esquece das outras doenças. Mas muitos estão de depressão, estão com síndrome do pânico. E Deus, Jesus, Ele pode curar essas pessoas. E por último, Ele pode trazer alegria. A alegria da salvação. A alegria de ter o nome escrito no livro da vida. Hoje pela manhã o pastor deu uma palavra que eu achei interessante. E eu concordo ponto, vírgula, certinho com o que o pastor falou. Que nós devemos sim tomar as precauções necessárias. Mas o crente ele não teme a morte. A morte um dia vai chegar para a gente. Mas nós não devemos temer a morte. Por quê? Deixa eu ler aqui para você Romanos capítulo 14, versículo 8. Diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morremos, somos do Senhor. Deixa eu finalizar aqui também em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Você precisa entender, sair com isso na sua mente nessa noite. Por que aqueles homens,
mesmo sendo pequenos, mesmo sendo expulsos de suas casas, eles pregavam o evangelho. Será que não era melhor eles procurarem um emprego? Será que não era melhor eles procurarem alguma coisa? Mas não, eles primeiro pregavam o evangelho. Eu vou lhe falar por quê. Atos capítulo 20, versículo 24. O que Paulo ensina aos anciãos de Efésio, aqueles homens já viviam. Ele diz o seguinte: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, algumas traduções da minha vida por preciosa, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Olha só o que ele está dizendo, olha o que ele está dizendo, que maior do que a minha vida é o propósito que Deus tem de, através de mim, alcançar outras vidas para o reino de Deus. Maior do que a sua própria vida é o propósito que Deus tem de usar você para alcançar outras vidas para a glória de Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe. Que você saia nessa noite, saia terminando essa live, esse culto, que você entenda que o que está acontecendo na sua vida é porque Deus quer mover você do seu lugar para que o propósito que Ele tem na sua vida se cumpra, que é ganhar vidas para o reino de Deus. A Bíblia vai dizer, só para finalizar aqui, que havia um homem endemoniado, o maior endemoniado desse planeta, lá em Gadara. Jesus foi lá e libertou aquele homem. Aquele homem chegou com Jesus e falou assim: deixa eu ir com o Senhor. Ele falou: negativo, você não vai comigo. Mas Senhor, não, você não vai. Antes, volte para a sua casa, volte para a sua família, volte para os seus parentes e contem a ele, testemunhem a eles o que Deus fez na sua vida. Não esqueça, você é um agente de Deus para ganhar vidas para Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluias.